Olá a todos e a todas. Estamos de volta com o curso Introdução às Parcerias Público-Privadas. Eu sou o professor Carlos Alexandre Nascimento e retorno com vocês para a aula de hoje, que será a aula no qual nós iremos apresentar os conceitos de o que é parceria público-privada ou PPP. Então, já vamos começar explicando isso. Como eu disse, parceria público-privada é um tema muito amplo, um assunto muito amplo. Então, creio que não tem uma melhor maneira de explicar o que seria parceria público-privada definindo o que são PPPs do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista lato e do ponto de vista mais restrito, jurídico, do que está na legislação brasileira. Se eu fizesse apenas talvez não tivesse tanta utilidade e entendimento prático como apresentar os dois, porque assim vocês podem ter um conhecimento bem mais detalhado do que seria a definição do que são as parcerias público-privadas. E eu vou começar nesse slide aqui, por favor, no slide, com a definição ampla, a definição lato sensu do que é parceria público-privada ou PPP. Novamente, eu tenho estudado muito isso e eu acredito que essa é uma definição que eu busquei construir, que eu acho que ela abarca muito do que eu acho que é importante que vocês saibam sobre o que é uma PPP. E tem, inclusive, eu deixei até negritado alguns pontos que eu julgo que são as principais características para vocês terem em mente. Então, como que a gente pode definir o que é uma parceria público-privada? Ou seja, a PPP é um termo que ele é usado para cobrir uma ampla gama de atividades nas quais os setores público e privado trabalham juntos. E eles trabalham juntos para quê? Para prover ativos de infraestrutura e aprimorar a prestação de serviços públicos. Ou seja, público e privado trabalhando juntos, daí vem a palavra parceria. E no caso que nos interessa, trabalhando juntos para prover ativos de infraestrutura, seja econômica ou seja social, mas também para aprimorar a prestação de serviços públicos. As parcerias público-privadas, elas normalmente consistem em uma colaboração contratual, ou seja, tem um contrato entre o público e o privado que é de longo prazo, ou seja, nós estamos sempre falando de parcerias público-privadas olhando para o longo prazo, não para contratos de curta duração. Como nós vamos ver mais adiante, as PPPs, por exemplo, no Brasil, elas têm uma duração mínima de 5 e máxima de 35 anos, ou seja, nós estamos falando realmente de um casamento entre o público e o privado por um prazo grande de tempo, né? E essa parceria, ela, além da colaboração contratual, existe um compartilhamento de riscos entre as partes, ou seja, há riscos que são administrados pelo setor público e outros riscos na parceria que são administrados pelo parceiro privado. E além disso, nesse escopo da parceria, o privado, o agente privado, ele é autorizado a fornecer serviços para benefícios que são comuns aos parceiros, no caso público e privado. Completando ainda esta definição, é importante notar que o nível de engajamento do setor privado nas PPPs varia muito de país para país, de projeto para projeto, ou seja, tem características idiosincráticas de cada região, de cada país, de cada legislação. Contudo, ele geralmente envolve esse engajamento, o financiamento pelo setor privado, um financiamento total ou parcial para projetos de infraestrutura econômica e social, com maior ou menor grau de envolvimento do setor privado nas fases de desenho, ou formulação, construção, manutenção e operação dos ativos de infraestrutura. Ou seja, você já pode notar, e a gente vai ver isso em seguida, que o espectro de atuação do setor privado em parceria com o setor público, ele é muito amplo e pode ter um maior ou menor grau de participação. E tem inúmeros projetos, não só no Brasil, mas no mundo, de PPPs, exemplos que são em áreas tão variadas quanto rodovias, aeroportos, portos, túneis, pontes, escolas, hospitais, saneamento básico, resíduos sólidos, prisões, iluminação pública, estádios, entre muitos outros. Inclusive no Brasil, o instrumento das PPPs ele está disseminado por diversos setores da economia e da sociedade. Então, essa é uma definição que eu acho importante
Corta para mim. Você vê que a definição de PPP ela é ampla e ela abarca muitos conceitos. Então eu faço questão de passar por todos esses para que vocês tenham uma dimensão mais adequada do que o que nós estamos falando nesse curso de introdução às parcerias público-privadas. Então essa definição ampla de PPP, ela fornece muitos elementos para que vocês pensem a respeito. Mas vamos avançar, vamos para o próximo slide. Ainda trabalhando com o sentido amplo da definição de PPPs, aqui trazem alguns exemplos do que são parcerias público-privadas de uma maneira mais abrangente, por exemplo, como a concessão, a permissão, a franquia, quando o governo faz a franquia ao setor privado a possibilidade de explorar um serviço público, a terceirização. Eu incluí aqui, inclusive, convênios com organizações sem fins lucrativos, como organizações sociais, como as OCIPs, como as organizações não governamentais, as ONGs. Por que eu incluí? Porque se na minha definição de desestatização e de parceria público-privada se permite uma colaboração com o privado, inclusive sem fins lucrativos, dependendo do entendimento seu, meu, ou de quem estiver participando desse curso, talvez é interessante ver que o setor sem fins lucrativos também é um parceiro do Estado, ou pode ser um parceiro do Estado, na entrega de serviços públicos à população. Isso a gente sabe que acontece muito na prática, né? Além disso, sociedades de economia mista, joint ventures entre setor público e setor privado, LIS, o Private Finance Initiative, o PFI, que é a modalidade britânica, o berço das PPPs, é o nome como eles chamam os projetos de parceria público-privado lá, em suas diversas modalidades, né? E eu aqui também acrescento, para vocês darem uma olhada, isso aqui é uma matriz elaborada, no qual mostra para o lado esquerdo modelos de projetos de PPP com maior ou menor responsabilidade pública e do lado direito de responsabilidade privada. E a gente pode ver que tem diversas maneiras do setor privado se engajar com o setor público, parcerizar com o setor público, desde, por exemplo, no extremo total, na responsabilidade pública total, nós estamos falando de estatização, ou seja, de ter tudo estatizado. Mas a gente começa a migrar para possibilidades no qual o privado, ele desenha e constrói, por exemplo, um ativo de infraestrutura, uma estrada, outros no qual ele desenha, constrói e mantém, outros em que ele desenha, constrói e opera. E conforme ele vai indo mais para a direita, tem mais participação privada. Desenho, construção, operação e manutenção do equipamento de infraestrutura, a transferência desse ativo. Ou seja, no limite, você pega, quando a gente está olhando para projetos de concessão, com uma bastante participação do setor privado, em que pese ainda a propriedade seja do público, a propriedade, no caso, ele só é do privado quando a gente efetivamente privatiza um bem. Eu não quero ficar aqui tanto tempo nisso, mas é só para ter uma ideia do que seria isso, das possibilidades de colaboração entre o público e o privado. Eu gostaria agora de avançar para o que seria a definição legal de parceria público-privada, a definição legal no contexto brasileiro. E do ponto de vista legal brasileiro, o que é uma PPP? A PPP é o contrato administrativo de concessão. Veja bem, um contrato administrativo de concessão, e dois formatos, duas modalidades, a concessão patrocinada ou a concessão administrativa. Ou seja, no Brasil, de acordo com a lei número 11.079 de 30 de dezembro de 2004, a famosa lei das PPPs, só há dois tipos de PPPs no sentido estrito da palavra, no sentido legal de PPP, que seria a concessão administrativa e patrocinada, que nós iremos analisar em mais detalhe nas aulas seguintes. Mas só que antes da gente ir para as concessões administrativas e para as concessões patrocinadas, eu acho que vale muito a pena entender o que são as concessões comuns. E nós encerramos essa aula de hoje, mas voltaremos na próxima aula com a discussão e a explicação do que seria a concessão comum, para depois voltarmos para a concessão administrativa e para a concessão patrocinada. Te vejo em seguida.